Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma aula da nossa disciplina de gestão de custos. Pessoal, a aula de hoje então é para a gente retornar um pouco nos nossos conteúdos de contabilidade de custos, mais voltados para a questão da gestão de custos, dando a indicação ou dando um passo à frente para a ideia de orçamentos. Pessoal, do que a gente já viu até agora, esse conteúdo de orçamentos, ele vai fazer justamente esse vínculo que estava faltando para a gente entender todas as nuances e todas as características do que a contabilidade de custos ela vai ajudar ou auxiliar para o comportamento dos negócios. Então, pessoal, aqui aconselho o seguinte: depois de vocês verem esse vídeo, deem uma passada nos demais vídeos que a gente já tem falado, inclusive a revisão de conteúdo, para vocês entenderem melhor cada um dos elementos, as nuances que eu vou falar, para contextualizar como é que o orçamento dentro das empresas, como é que ele possui uma característica muito importante e extremamente aplicável em todos os negócios. Pessoal, esse conteúdo de orçamento, então, ele tem como objetivo esses 8 elementos que a gente vai trabalhar daqui para frente. O primeiro deles, então, a gente vai tentar descrever o papel dos orçamentos no processo geral de gestão. Depois, discutir a importância da estratégia e seu papel no processo orçamentário dos negócios. Descrever o processo de orçamento, então, o andamento do processo orçamentário. Depois, preparar um orçamento mestre, ou entender melhor sobre o orçamento mestre, e explicar essas interrelações entre os cronogramas de apoio que a gente vai mencionar durante essa aula. Na verdade, a gente vai chegar até o ponto 3 na aula de hoje. Os demais pontos a gente provavelmente vai ter que passar para os próximos vídeos. Mas o ponto 5, por exemplo, ele vai falar como lidar com essa incerteza dentro do processo orçamentário. Como a gente já tem visto nos outros conteúdos, a maioria dos elementos que a gente tem mencionado, ele vai falar sobre auxílio a uma tomada de decisão. Então, esse auxílio também, de acordo com o cenário, como as coisas elas vão se mostrando ao longo do tempo, vai demonstrando ou vai trazendo alguns elementos de incerteza dentro do processo de tomada de decisão. Então, nesse caso, o processo orçamentário também vai incorrer nesses elementos de incerteza. Depois, o item 6, ele vai tentar identificar as principais características de um orçamento para as empresas de serviços. No item 7, compreender então algumas abordagens alternativas de orçamento, entre eles um orçamento de base zero, um orçamento baseado em atividades, um orçamento baseado em atividades já voltado para a questão do tempo e um orçamento Kaizen, que a gente vai entrar no detalhe mais provavelmente num terceiro vídeo, quando a gente já tiver passado dos outros 6 elementos. E por último, então, a gente vai falar sobre algumas considerações comportamentais no orçamento. Certo, pessoal? Então, só para a gente começar, já iniciar então a falar sobre orçamento, então, para a gente começar, pessoal, o primeiro elemento é justamente a gente descrever o processo dos orçamentos na gestão dos negócios. Pessoal, imaginem o seguinte. Então, imaginem uma empresa tão grande quanto a Johnson & Johnson. Então, ela é uma fabricante de produtos de saúde desde do século XIX. Ela começou, então, como uma pequena empresa de produtos relacionados à saúde e bem-estar. Hoje, então, ela tem mais de 99 mil funcionários, possui mais de 190 empresas operacionais em 51 países diferentes. Então, ela está vendendo esses seus produtos para mais de 175 países. Uma empresa como essa, como é que ela consegue fazer a gestão geral de um negócio internacional como esse? Essa aula, pessoal, a aula de orçamento, a gente vai vincular muito com estratégia. Então, nesse caso, uma forma da gente entender e vincular, inclusive com a disciplina de estratégia que vocês estão tendo, é entender então que existe então uma forma de pensamento deliberado para a formação de estratégia que a Johnson & Johnson ela apregou de uma forma bem eficaz. Então ela tem a intenção, ou ela
faz isso para todo o teu negócio com base, então, em um planejamento formal, abrangente no sentido de ele tem a integração de todas essas empresas em todos os países, possui sim um orçamento, então a gente vai identificar alguns elementos orçamentários, depois um sistema bom de controle na formulação e implementação das estratégias, coordenação e monitoramento de operações e revisão do desempenho do negócio. Então, nesse caso, a gente consegue entender que dentro da forma de gestão de um negócio tão grande quanto a Johnson Johnson, eles utilizam de processos orçamentários para entender ou vincular as suas ações ao longo do tempo. Então, pessoal, aqui a gente tem que entender que para Johnson Johnson e qualquer outra empresa, tanto de porte pequeno, do ramo de serviço, do ramo de manufatura, ou uma empresa grande, enorme como a Johnson Johnson, o orçamento ele vai ter uma característica muito interessante, porque ele é um plano detalhado para aquisição e uso de recursos financeiros e alguns outros recursos por um tempo especificado. Então, pessoal, vocês podem entender um orçamento, pode ter a concepção de um orçamento. Na esfera familiar, por exemplo, se vocês tiverem alguma intenção de... A minha família tem a intenção, então, de fazer comprar uma casa, ou então tem a intenção de fazer uma viagem. Aí, quando a pessoa ou a família ela tem a intenção de adquirir alguma coisa, ou ela tem um objetivo definido ao longo prazo, é de interesse, então, que você trace elementos para alcançar aquele objetivo. A forma mais fácil, então, para os negócios identificarem quais são esses elementos para alcançar esses objetivos, normalmente vai passar pelo orçamento. Então, o orçamento vai analisar: será que eu possuo recursos financeiros, habilidades, competências dentro do meu negócio para alcançar aquele objetivo? Então, nesse ponto, ela vai elencar tudo que ela possui em um processo orçamentário, elencando todas as atividades e todas as empresas, todo mundo que for dependente desses recursos para atingir esse objetivo estipulado. Então, pessoal, a gente pode dizer então que um orçamento ele vai incluir aspectos financeiros e não financeiros de operação para alcançar esses objetivos. O orçamento, então, ele vai levar em consideração um aspecto temporal, então esse período, normalmente associado com um ano fiscal. Essa associação com o ano fiscal é justamente porque, até para as empresas ou as pessoas ou partes interessadas de um negócio, é interessante que você também acompanhe a forma de demonstração desses resultados de uma forma ampla e geral, onde todas as pessoas interessadas ou empresas interessadas, elas também façam parte do mesmo sistema. Então, nesse caso, um ano fiscal ele compreende basicamente uma noção para todas as pessoas envolvidas, seja funcionários, fornecedores, acionistas, tanto faz. Então, nesse caso, os planejamentos, por mais que eles tenham uma noção ao longo prazo, enfim, você pode não alcançar todos os resultados em um ano fiscal, mas uma perspectiva temporal sempre auxilia para você ter uma noção de desempenho, que a gente também vai mencionar daqui para frente. Certo, pessoal? Então, pessoal, antes de começar o processo orçamentário, é interessante então que os negócios eles montem então uma série de preparativos para a realização desse processo orçamentário. Então, normalmente, a gente pode levar em consideração que os gestores eles vão buscar informações em todos os departamentos, vão buscar, então, a intenção ou vão conversar com os conselheiros, acionistas, partes interessadas, vão se inteirar de todos os objetivos que envolvem o negócio, buscar, então, partes internas ao negócio, como mão de obra, capacitação interna, treinamentos, tudo que for relativo então à operacionalização daquilo que for de interesse da alta gestão dos negócios, para justamente, já que o processo orçamentário ele envolve normalmente um tempo estendido, já que
existem vários efeitos que você precisa levar em consideração para montar um plano futuro. Então, nesse caso, é de interesse você se preparar de antemão para saber aonde e de que forma que você quer chegar, certo? Da mesma maneira, pessoal, quando você vai pensar no orçamento como uma ferramenta, você pode levar em consideração que o próprio orçamento ele tem um poder comunicativo muito grande. Já que a gente está falando de partes interessadas, a gente também tem que levar em consideração que as pessoas elas precisam se inteirar do caminho que o negócio vai tomar de alguma maneira. Então o orçamento ele vai ter um objetivo muito claro, porque ele vai justamente transmitir o que a alta gestão tem de caminhos para o negócio a longo prazo para todas as partes interessadas, sejam gestores, sejam funcionários, sejam clientes, e aí vai. Então, saber de um bom orçamento, ele também possui como principal função ser ferramenta de comunicação. Então, dessa forma, pessoal, a gente tem que também interpretar que esses orçamentos, eles possuem uma característica muito impositiva. É como se você tivesse que rezar a missa do orçamento. Caso contrário, se você desvia muito ou o caminho está sendo traçado de uma forma não muito próxima ao que foi orçado, então, de alguma maneira, você não está seguindo uma regulação que foi imposta pelo próprio orçamento. Porque todo o processo que vem por trás dos números estipulados no orçamento, de alguma maneira, eles foram pensados cautelosamente e, ao você não responder de uma melhor maneira, então a empresa ela vai estar incorrendo então, em uma falta de eficiência. Já que o orçamento então foi fundamentado para atingir a estratégia do negócio. Quando a gente fala então sobre estratégia, ele vai ter um aspecto muito interessante. E a gente precisa levar isso em consideração. Por quê? Vai ser extremamente importante então que a empresa ela consiga vincular o orçamento que ela vai moldar com as metas e objetivos estratégicos da organização. Então, se você tem a intenção, ou se a empresa ela tem como objetivo ser a melhor empresa no seu segmento, então, de alguma maneira, você vai ter que saber qual que vai ser o tipo de recurso que você vai utilizar, que você vai precisar, então, vai ter que contratar, então, uma máquina diferente, vai ter que buscar um terreno diferente, você vai ter que buscar, então, clientes em outros estados. Dessa maneira, você vai ter que saber vincular todas essas metas que a empresa ela tem a intenção de atingir com o orçamento. Nesse ponto, pessoal, eu destaco que uma empresa que ela não consiga confiar inteiramente no seu plano estratégico, então essa organização, ela muito provavelmente ela não seria capaz de utilizar plenamente os seus pontos fortes para aproveitar ao máximo das suas oportunidades. Como a gente tem mencionado, pessoal, inclusive no vídeo de revisão de conteúdo, eu tenho mencionado então que as empresas elas vão vincular com as suas estratégias todas as tuas ações, inclusive as tuas ações internas. Como a gente tem mencionado, para a nossa disciplina de custos, é muito interessante você ter um bom conhecimento na minúcia sobre os teus custos, porque ele pode ser estratégico no teu segmento. Então, nesse ponto, não aproveitar todos os aspectos vinculados, inclusive a custos, seria uma perda de oportunidade. Então, a empresa ela não conseguiria aproveitar essas oportunidades para manter, por exemplo, uma vantagem competitiva. Já que a gente tem falado, então, até agora, que tudo tem que ser planejado de uma forma antecipada, um planejamento, a gente está falando de uma atitude deliberada. Todas essas estratégias que a gente tem mencionado aqui, pessoal, a gente já levando em consideração que não existe, por enquanto, pessoal, não existe nenhum elemento emergente que você vai acabar consertando o seu orçamento ao longo prazo. Mas aqui é uma das possibilidades. Existe a possibilidade, então, de você, ao longo do tempo, corrigir algum erro de trajetória ao momento que você for entendendo sobre todos os elementos que forem acontecendo ao longo do tempo.
Comparando com o orçamento, claro que sim, e a gente vai mencionar isso nas aulas daqui para frente. Mas por enquanto a gente está levando em consideração que existe sim um plano e ele está sendo feito de uma forma deliberada. Então você está colocando todas as suas intenções de uma forma antecipada antes das coisas acontecerem. Por isso, pessoal, um dos elementos que a gente vai mencionar daqui para frente é justamente entender sobre esse planejamento de longo prazo. Dentro dos elementos de longo prazo, um dos elementos que a gente precisa colocar é justamente o que a gente vai chamar de orçamento de capital. Na disciplina de finanças corporativas, pessoal, que vocês têm no 4º ano de administração, finanças corporativas, a gente vai ter que mencionar uma técnica de análise sobre orçamento de capital. Isso porque quando uma empresa ela tem a intenção de comprar maquinário ou é um projeto de alto valor que envolve todo um risco inerente à operação, então, de alguma maneira, você tem que levar em consideração que a aquisição de máquina, a aquisição de estrutura para o negócio, como, por exemplo, uma construção de uma nova fábrica, tudo isso exige que a empresa se planeje de antemão. Na disciplina de finanças corporativas, vocês então vão entender sobre as técnicas para tomada de decisão com base em um orçamento de capital. Certo? Inclusive, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a disciplina, eu tenho mencionado isso nos vídeos de finanças corporativas. Fiquem à vontade, eu vou deixar o link aqui se vocês quiserem conferir, ok? Já os objetivos de curto prazo, então, eles são o próximo passo depois de entender aonde que a empresa quer chegar ao longo prazo. O próximo passo é justamente formalizar os passos mais recentes. Então você está pensando em alguns elementos mensais, trimestrais ou até mesmo anual, se você levar em consideração que o teu plano ele pode se estender a períodos maiores que um ano. Então, nesse caso, a organização então ela vai determinar objetivos de curto prazo justamente para cumprir algumas metas estratégicas. Então, nesse ponto, você vai estar buscando alguns resultados operacionais, está buscando fatores operacionais e ambientais para justamente atingir o que seria o objetivo maior. Nesse ponto, então, você vai ter que entender todos esses elementos para depois conseguir tomar, então, uma decisão. Então, entender de todos esses elementos, pessoal, é justamente ter uma noção máxima para formar, então, o que a gente vai chamar de orçamento mestre. Esse orçamento mestre, então, ele vai levar em consideração tudo que for de operacional e financeiro para justamente formalizar algumas etapas a curto prazo para tomada de decisão. Nesse caso, então, pessoal, um orçamento mestre, ele é composto de um plano operacional e um plano financeiro. Os planos operacionais, então, eles vão ser compostos de todas as fases das operações dos negócios, incluindo, então, o orçamento de, por exemplo, produção, compras, pessoal e marketing. Depois, a gente também pode dizer, então, que esse orçamento mestre ele é composto por um orçamento financeiro, capaz, então, de identificar fontes e usos de fundos para as operações já orçadas, incluindo, então, projetos e algumas iniciativas estratégicas. Nesse ponto, então, operacional e financeiro, eles vão se intercalar para você, então, colocar todos os elementos capazes de atingir o objetivo mestre, como a gente tem mencionado aqui. Observem aqui, então, por exemplo, pessoal, como vocês provavelmente já devem ter visto na disciplina de estratégia, quando a gente analisa os fatores externos ao negócio, para depois internalizar isso dentro das tuas competências e capacidades, então, existem vários elementos externos, como, por exemplo, economia, aspectos políticos, aspectos tecnológicos, algumas regulações sociais, ou até propriamente o teu ambiente onde você está, onde a empresa está competindo. Ao entender sobre todos esses elementos que impõem algumas atitudes ao negócio, o próximo passo é justamente identificar algumas oportunidades, limitações e ameaças, onde você então consiga combinar tudo isso
com essas capacidades internas, sejam elas então aspectos financeiros, estruturais, até propriamente dito uma cultura organizacional, onde você associe com as suas forças, fraquezas, para alcançar uma vantagem competitiva, que dessa maneira então você consiga formalizar um orçamento capaz de atingir todas essas metas estratégicas de curto e longo prazo. Sendo assim, pessoal, observem aqui, a gente tem mencionado que dentro de contabilidade de custos, nessa nossa disciplina, existem muitos elementos de informação que eles retroalimentam na tomada de decisão. Então observe o seguinte, a empresa ela começa então com um objetivo estratégico, que seria um objetivo amplo. A empresa ela quer atingir aquele ponto para aquele período. Então a empresa quer ser a melhor empresa naquele segmento desse ano. Para isso, então, ela vai estipular algum objetivo para alcançar esse. Então, ela vai estipular então alguns objetivos de longo prazo para alcançar esse objetivo mestre, para depois então você começar a traçar esse teu planejamento. Dentro do planejamento de longo prazo, a gente tem a possibilidade então, como a gente já mencionou, de fazer o que a gente tem chamado de orçamento de capital. Então, o orçamento de capital é a revisão de todos esses elementos e do que tipo de capacidade que a empresa ela vai precisar ter para atingir esse plano de longo prazo e que você consiga transformar isso em um elemento objetivo. Então, eu consigo ou não, comprando, adquirindo uma máquina, alcançar esse objetivo de longo prazo. Sabendo disso, então, pessoal, a gente já passa para uma próxima etapa, que seria justamente elencar esses elementos de curto prazo. Então, elementos de curto prazo seriam, então eu vou ter que fazer o que a gente vai mencionar daqui para frente. Eu vou ter que fazer alguns orçamentos de que tipo de máquina que eu vou precisar, quanto é que vai custar, que tipo de funcionário que eu vou precisar ter, qual que vai ser a consequência nos meus custos indiretos de fabricação, e aí vai. Nesse momento, então, interpretando todos esses elementos, a gente vai conseguir chegar no que a gente vai chamar de orçamento mestre. Esse orçamento mestre, então, ele vai conter uma série de diretivas que vai auxiliar dentro das operações, porque afinal de contas, a gente estipulou os padrões de longo prazo e agora a gente vai estar assimilando no nosso dia a dia. Para isso, como a gente já tem mencionado, inclusive na disciplina de capital de giro, a gente tem falado sobre controles de desempenho. Esse controle de desempenho pode ser desde o momento onde você consiga entender qual que é o impacto que isso está tendo na saúde financeira dos negócios, ao mesmo tempo que você também consegue medir qual que é o impacto que isso está tendo no retorno aos investidores. Pessoal, tudo isso, então, ele está fazendo está se interligando com várias disciplinas que a gente já tem mencionado. Então, não se preocupem que ou vocês viram ou vocês vão ver. Se for relacionado com a minha disciplina, pessoal, eu coloco o link sobre todos esses elementos aqui no meu canal. Mas se vocês tiverem dúvida, pessoal, me perguntem, tá, mas qual que é o impacto que tem nos recursos humanos? Qual que é o impacto que isso tem na ideia de sustentabilidade? Tá tudo aqui, pessoal. A gente consegue interpretar todos esses elementos quando a gente entende sobre qual que é o impacto que o orçamento tem nas ações estratégicas dos negócios. Um dos pontos que a gente tem mencionado desde o começo da nossa disciplina é justamente essa retroalimentação de informações. Então você planejou, executou, e depois avaliou se tudo isso está sendo trabalhado de uma forma coerente, essas informações elas vão trazendo um histórico para você entender ou melhorar o teu desempenho ao longo do tempo. Então, dessa maneira, existe um processo de retroalimentação de informações que é extremamente importante, inclusive no processo orçamentário. Depois disso, pessoal, a gente tem que falar, então, justamente do processo em si. O processo orçamentário, então, a gente pode falar que é composto de uma série de elementos. Entre eles, existe um comitê de orçamento que ele vai ser capaz de fornecer essas diretrizes orçamentárias. Então, todos aqueles elementos
para alcançar algum objetivo estratégico, eles vão ser levados em consideração por esse conjunto de pessoas que vão avaliar então alguns aspectos gerais, como por exemplo aspectos da economia, do mercado, alguns objetivos estratégicos do negócio, esses planejamentos de longo prazo, projetos estratégicos, os resultados operacionais esperados para os períodos, a tomada de decisão, as decisões ou políticas corporativas que foram especificadas, como por exemplo, alguma redução de tamanho do negócio, uma reengenharia do negócio, aspectos voltados à sustentabilidade ou, por exemplo, promoções especiais. Ao levar tudo isso em consideração, então, o produto que esse comitê ele vai gerar, ele vai ser justamente utilizado na formulação Então, o produto disso tudo vai ser justamente o próprio orçamento do negócio. Dessa maneira, pessoal, a gente tem que levar em consideração que vários elementos que constituem o orçamento final dos negócios, eles são advindos de várias unidades de orçamento. Essas unidades de orçamento são, por exemplo, as nossas áreas dos negócios. Então, por exemplo, a área de finanças é uma unidade de orçamento? Sim, ela precisa ser levada em consideração quando a gente vai formular um orçamento para toda a empresa. A área de recursos humanos, a área de marketing, de controladoria, tanto faz. Todos esses fatores internos, eles vão estar incluídos dentro do processo orçamentário. Então, para isso, pessoal, a gente tem que entender, por exemplo, alguns aspectos relacionados qual que vai ser o impacto nas mudanças na disponibilidade de equipamentos ou instalações, que tipo de adoção de processos operacionais novos ou aprimorados e alguns ganhos de eficiência que são planejados dentro dos orçamentos, as mudanças no design do produto ou do mix de produtos que a empresa possui, a introdução então de novos produtos ou serviços. Tudo isso, pessoal, são elementos que devem fazer parte então do processo orçamentário. A empresa ela tem que ter uma noção de alguns elementos como esses para justamente saber onde é que ela quer, de que forma que ela vai chegar nesse objetivo. Aqui então, pessoal, nesse slide eu queria destacar para vocês então que basicamente os executivos então das unidades de orçamento, pessoal, eles vão ter que justamente buscar uma aderência de todas essas diretrizes orçamentárias com um aspecto razoável dentro de cada uma dessas unidades. Então, a parte de finanças ela tem que se adequar muito bem a esse orçamento, de igual maneira o setor de recursos humanos, marketing e qualquer outro. Então, nesse ponto, é interessante que o orçamento ele tenha uma aderência muito boa a todas as unidades desse orçamento. Além disso, pessoal, gostaria de destacar o ponto que nenhum orçamento ele é definitivo. Como a gente vai ver daqui para frente, existe a possibilidade, então, de sempre repensar o orçamento no ano fiscal que está sendo trabalhado, o orçamento prévio, ou então nos próximos anos. E isso a gente vai levar em consideração quando a gente falar sobre isso mais para frente. Mas, pessoal, eu gostaria de destacar essa imagem. Então pensa que o processo orçamentário, para a gente chegar então em um orçamento mestre, ele vai começar desde a identificação dos objetivos estratégicos dos negócios, passar então para um entendimento aonde ela quer chegar a longo prazo, passar para um objetivo de curto prazo, para então você começar a operacionalizar ponto a ponto. E daqui para frente a gente vai chegar em cada um desses elementos, como por exemplo, orçamento de venda, orçamento de produção, orçamento de materiais diretos, mão de obra, custos indiretos, para você então ter uma ideia sobre todo o custo de manufatura que foi orçado, para depois a gente conseguir então ter uma ideia do resultado que isso gerou para a empresa. Dessa maneira, então, pessoal, interpretando todos os elementos de orçamento que a gente vai falar nessa imagem daqui para frente, a gente tem que classificar, então, ou a gente tem que
A gente tem que perceber então que a gente já falou que um orçamento mestre, ele é composto então por orçamentos financeiros e operacionais, certo? Então dessa maneira, interpretando todos esses elementos, o orçamento daqui para frente, ele vai ter um papel crucial e muito importante para os negócios. Mas por enquanto, pessoal, a nossa aula ela fica por aqui. A gente vai contextualizar mais sobre orçamento nas próximas aulas, mas se vocês tiveram dúvidas, sugestões, críticas, fiquem à vontade então para colocar aqui embaixo nos comentários. Eu costumo analisar cada um desses teus comentários para a gente acabar criando mais conteúdo sobre a nossa disciplina de gestão de custos. Ok, pessoal? Então a nossa aula fica por aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês. Então nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!